Jovem atleta é saudável? Jovem atleta saudável, não. Jovem atleta não é saudável, não. Nenhum. Atleta, não. Na maioria, quer dizer... Assim, é porque a gente tem que tentar enquadrar, né, isso aí, né? Por exemplo, o pessoal lá do Vasco das categorias de base é jovem atleta. Eles não eram saudáveis? Mas o saudável que você fala em que sentido? Porque você tem diversas esferas, né? Por exemplo, você pegar um garoto que ele não tem final de semana, a vida inteira ele não sabe o que é se divertir. Pô, será que isso é... Mas é o que ele escolheu. O trabalho no limite. E se ele não fizer também. isso, dificilmente ele vai ser um jogador de futebol. A pressão... Eu já vi... Teve um pai que uma vez chegou para mim e falou assim, pô, meu filho, eu ganho um dinheiro aí com meu filho, né? E eu deixei de trabalhar. Pô, botando toda a responsabilidade no menino. Você tem a questão... O garoto estuda de manhã, treina à tarde e às vezes joga futsal à noite. Pô, então você tem uma rotina... A rotina é legal pesada. que ele traz uma outra questão, né? Porque quando a gente fala, a pergunta é até capciosa, mas é aquele no sentido do estresse fisiológico imposto ao atleta. E aí, nesse sentido, a galera normalmente fala, pô, atleta, independente da idade, não é saudável. Com a criança, com o jovem atleta, se tem um cuidado maior, né? Com essa questão da lesão, né? Do risco, da sobrecarga excessiva, do comprometimento do crescimento, né? Do desenvolvimento motor, etc. Agora você traz um outro lado, porque pode cuidar de todos esses aspectos. O garoto tá voando, tá super saudável fisicamente, mas a questão psicológica, a questão social, talvez não seja das mais saudáveis. Né? Assim, vantagens e desvantagens em ser atleta de futebol. A gente está falando de um esporte onde jovens sonham, acalentam se tornarem jogadores de futebol. E isso gera mudanças nas suas famílias, de ordem financeira, principalmente. Então, esse menino começa muito jovem. A possibilidade também dele se lesionar aumenta, porque ele aumenta a exposição ao treino. Então, era muito comum aquele garoto que vinha, às vezes, de outro clube se machucar. Então, ele tinha que fazer uma adaptação e tal. E aí tem um grande problema, Belmiro. Quando ele se machuca, quando ele se lesiona, aumenta o risco dele se lesionar nos últimos momentos da sua vida. De novo, né? De novo. Então, o maior problema é quando esse jovem se lesiona na base. E aí a responsabilidade é nossa. Então, assim, a responsabilidade é nossa. Pô, o garoto chegou bem. Quem prescreve o treino somos nós. Né? Ele está os nossos cuidados. Ah, mas o esporte é lesivo. Pô, uma lesão muscular num garoto de 12 anos? Lesão muscular? E aí? Né? Quais são as variáveis que a gente não controlou? Então, quando a gente fala assim de saudável, é complicado, né? Porque ele não é uma criança normal. Ele não tem uma normalidade como uma criança que está se divertindo no final de semana, está indo no cinema. Ele não faz isso. Ele tem uma rotina de atleta. Eu estou falando de um clube que eu trabalhei, que é um clube grande, o maior de todos. Há controvérsia. Mas quantos clubes de futebol o Brasil tem? Vocês sabem? Não. Chutei. Contando categorias de base. Clubes de futebol. Clubes de futebol. Gerais. Não sei. 2.000 clubes. Porra, 2.000 clubes? Que isso, cara? 700 clubes. Chutei alto, porque tem a série B, C, D, E. Então, série A, 20 clubes. Série B, 20 clubes. Série D, 20 clubes. C, D. Vai dar aí 80 clubes. Cara. E os outros clubes? Então, a grande realidade do futebol é o jogador que joga nesses clubes amadores, que ganham 1, 2 salários mínimos. Eu, quando fui trabalhar em Barueri, a gente, na época, lá comprou o Campinas, um clube. E os jogadores vieram lá com 6 meses de salário atrasado, ganhando 2 salários mínimos. Essa é a realidade do jogador de futebol. A gente está acostumado muito com a realidade do jogador que ganha 20, 30, 40, 50 mil, que tem contrato profissional. Isso não é realidade, não. Aí esse jogador, às vezes, você deve ter convivido com isso, do profissional, ele reclama do calendário. Não, tem muito jogo. Tem muito jogo. Vê se esse cara que está no time lá pequeno, que às vezes não tem nem jogo durante o ano, porque ele joga o regional. Acabou o regional, o carioca e tal, não tem mais campeonato. Vê se esse jogador está reclamando que tem muito jogo. Né? Então, a maioria dos jovens, eles não conseguem se manter nos clubes grandes. Eles acabam indo para esses clubes de menor expressão. E aí, quando você fala desse jovem atleta de saúde, é totalmente diferente ele estar hoje no Flamengo, que é uma estrutura absurda na base, num clube de menor expressão, que ele não vai ter um fisioterapeuta ali, às vezes, não vai ter um nutricionista, não vai ter um médico. E quando esse garoto se lesiona? No Flamengo, quando ele se lesiona, vai fazer cirurgia lá com o médico, tem toda a estrutura. E no clube de menor expressão?
Como é que ele faz? É SUS. Ele entra na fila do SUS, olha o caos que gera. Então, olha o problema de saúde pública que é gerado com essa realidade. Ninguém fala disso, ninguém vê essa realidade. Então, a gente só vê a realidade dos clubes ali, né, os tops, os grandes. Pô, eu acompanhava um sub-17 que o moleque já estava na 3ª cirurgia de tornozelo. Duas Tornozelo. Duas de um lado e uma no outro. Os dados que a gente tem é o seguinte, teve lesão do ligamento cruzado anterior, membro direito. Se prepara que em breve vai vir o esquerdo. Foi exatamente o que aconteceu com ele. Ele lesionou um lado, aí consertou, depois... Aí a gente vê a fragilidade. Mas é porque o treinamento... Não dá pra gente falar que foi o treinamento, foi a fragilidade do corpo. Porque os atletas são expostos ao mesmo treino. Tem atleta que vai ser exposto àquele treino a vida toda e não vai se lesionar. E tem atleta que já vai se lesionar. Aí a fragilidade de cada um. Cabe os profissionais que ali estão identificarem as deficiências, né, as possibilidades para prevenir. Download do podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.